Olá, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Franco da Rocha. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, que é uma das 7 obras da codificação do Espiritismo. Nós vamos ler aqui o capítulo que ele fala sobre a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, tá bom? Antes da gente iniciar nossa leitura, gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial, tá bom? Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Nesse momento de introspecção. Vamos pensar em Deus, pensar no nosso Mestre Jesus. Jesus, amigo querido das horas difíceis, muito obrigado por todo o auxílio que me traz, que vem do alto, recarregando nossas energias salutares para que possamos continuar seguindo no caminho da fé. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia, lendo esta obra, podendo aprender com ela e ensinar. Obrigado a toda a espiritualidade por nos conceder esse conhecimento. Obrigado aos guias espirituais, aos mentores espirituais, aos anjos de guarda e os anjos de luz. O meu muito obrigado. Gostaria de pedir discernimento para que possamos compreender cada palavra que será dita na leitura de hoje e para que possamos compreender e aprender para aplicarmos todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus no nosso dia a dia, com os companheiros no caminho. Muito obrigado, meu Pai. Eu peço fé, saúde e amor. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado. E que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a leitura de hoje, como eu disse, vai ser Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Eu vou começar a leitura aqui para vocês. Na primeira parte diz o seguinte: os fenômenos espíritas modernos chamaram a atenção sobre fatos semelhantes que se deram em todas as épocas, e nunca a história foi mais consultada a esse respeito do que nos últimos tempos. Das semelhanças dos efeitos conclui-se pela identidade da causa. Como para todos os fatos extraordinários, cuja razão era desconhecida, a ignorância viu sempre uma causa sobrenatural e a superação os ampliou, acrescentando-lhes crendices absurdas. Disso resultou uma infinidade de lendas que, na sua maioria, representam uma mistura de um pouco de verdade com muita falsidade. Na segunda parte ele diz: as doutrinas sobre os demônios, que prevaleceram por muito tempo, haviam de tal maneira exagerado o poder desses seres, que eles, por assim dizer, haviam posto Deus no esquecimento. Foi por isso que lhes atribuíram tudo que parecia sobrepassar o poder humano. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as mais úteis descobertas, sobretudo as que pudessem arrancar o homem da ignorância e ampliar as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como diabólicas. Os fenômenos espíritas, multiplicando-se nos nossos dias e, sobretudo, melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis naturais e revelando na sua opção uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão se reduz, pois, a saber de que ordem são essas inteligências.
Enquanto só havia sobre o mundo espiritual noções imprecisas ou sistemáticas, era possível o engano. Mas hoje que as observações rigorosas e os estudos experimentais lançaram a luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão foi resolvida pelos fatos. Sabe-se hoje que são as almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não representam seres de diferentes espécies, assinalando apenas os seus diversos graus de evolução, segundo o lugar que ocupam na razão do seu desenvolvimento intelectual e moral. Os que se manifestam o fazem sob os aspectos mais contraditórios, o que não os impede de pertencerem à grande família humana, tanto como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Na terceira parte, ele diz o seguinte: sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no tocante aos demônios, diz ela. Abre aspas. Possuímos princípios que não se modificaram há 18 séculos e são imutáveis. Fecha aspas. Seu erro está precisamente em não levar em conta o desenvolvimento das ideias, considerando Deus tão pouco sábio para não proporcionar a revelação aos homens de acordo com o desenvolvimento da sua inteligência, usando para os homens primitivos a mesma linguagem que usa com os homens civilizados. Se, enquanto a humanidade avança, a religião se entrincheira nos seus velhos erros, tanto no tocante às coisas espirituais quanto às científicas. Chega o momento em que ela é ultrapassada pela incredulidade. Na quarta e última parte, ele diz o seguinte: eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Intervindo nas coisas exteriores, os demônios não descuidam em disfarçar a sua presença, para afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos atraem os homens para suas ciladas antes de lhes impor as cadeias da opressão e da escravidão. Aqui despertam a curiosidade por meio de fenômenos e brincadeiras pueris. Ali produzem coisas espantosas e subjugam pela atração do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se o seu poder os desmascara, eles se acalmam e afastam as apreensões. Pedem confiança e provocam a familiaridade. Ora se fazem passar por divindades e bons gênios, ora tomam os nomes e mesmo os traços dos mortos que deixaram sua lembrança entre os vivos. Graças a essas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam algumas verdades às suas mentiras e fazem que o erro seja aceito sob todas as formas. É então que se completam as pretensas revelações do além-túmulo. É para chegar a esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza no seu delírio e que o ignorante num sono misterioso torna-se de repente um doutor da ciência. Enganar e perverter tal é por toda parte e em todos os tempos o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua própria virtude, nem da ordem estabelecida por Deus, só se pode esperar que venham do concurso de poderes ocultos. Tais são notadamente os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo e pelo órgão inteligente das mesmas falantes. Através das práticas da magia moderna, vemos hoje reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que celebrizam os templos idólatras e as grutas das sibilas. Como outrora, dão-se ordens à madeira e a madeira obedece. Fazem-lhe perguntas e ela responde em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Estamos em presença de seres invisíveis que usurpam os nomes dos mortos,
com o que as pretensas revelações são marcadas com o cunho da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem rapidamente e se evolam dotadas de uma força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam o desempenho desses papéis indignos e nem se prestariam a todos os caprichos de uma curiosidade vã. As almas dos mortos, que Deus nos proíbe de consultar, permanecem na morada que a sua justiça lhes assinalou, e não podem, sem a sua permissão, pôr-se às ordens dos vivos. Os seres misteriosos, que atendem assim ao primeiro chamado do herege e do ímpio, bem como do fiel, ou seja, tanto do crime como da inocência, não são os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os agentes do erro e do inferno. Malgrado o cuidado que tomam de se esconderem sob os nomes dos mais venerados, eles se traem pelo vazio das suas doutrinas, e não menos pela baixeza de seus atos e a incoerência das suas palavras. Esforçam-se para fazer desaparecerem os símbolos religiosos, os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirarem as leis a sua verdadeira sanção e romper todas as barreiras aos vícios. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, eles formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles para quem a noção do dever e da consciência é importuna. A incredulidade do nosso século lhes preparou o caminho. Possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e temível invasão. Aí depois, a parte 5, o nosso irmão ou a nossa irmã vai dar a continuação, tá bom? Então, por hoje foi essa leitura rápida, foi bem breve. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até esse momento e convidá-los para a nossa prece de encerramento. Deixa eu só voltar aqui. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Muito obrigado pela leitura de hoje, obrigado pela oportunidade de estar aqui disseminando a palavra do nosso Mestre Jesus, a palavra de Deus, do seu Pai, junto com o auxílio de toda a espiritualidade, para poder trazer essa obra até nós, neste dia de aprendizado. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida, meu Deus. Obrigado por não deixar faltar nada. Obrigado por tudo, pela proteção, pelo auxílio que vem do alto. Muito obrigado hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus.